Olá pessoal, vamos dar início à nossa 22ª aula e hoje o assunto é número de oxidação. Um assunto básico que nos vai dar todo o subsídio para compreender assuntos um pouquinho mais complicados quando entrarmos em eletroquímica, um assunto bem importante. Primeiramente, vamos recordar algumas coisas. Eletronegatividade. Se você não recorda, a eletronegatividade ela é uma propriedade que nos informa a tendência em pegar elétrons. Nós lembramos que o flúor é o mais encapetado desses elementos químicos que ali está numa ordem decrescente, começando por ele, o elemento mais eletronegativo, ou seja, o que mais deseja elétrons, é o flúor. Na sequência, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O famoso fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Com isso você recordou que os elementos apresentam eletronegatividades. E as tendências dessa a adquirir carga fica muito marcado por dois elementos, flúor em primeiro lugar, pois ele é o mais eletronegativo, mas o oxigênio. O oxigênio vai chover aqui nos nossos exemplos, vai cair muito. Outro bem importante que também aparece é o hidrogênio, que apresenta o seu número de oxidação igual a 1. Bom, já que eu falei do número de oxidação, vamos então informar que esse número de oxidação, abreviado na forma de NOx, número de oxidação, é um recurso didático para falar sobre o estado de oxidação dos elementos. Para você conseguir compreender o que é isso, basta você recordar a eletrosfera e aquela tendência em formar o octeto, a simetria, o que o elemento químico, o que o átomo quer fazer para ficar estável, eletronicamente falando. Eu quero receber um elétron, eu quero doar 2 elétrons. Cada elemento químico tem a sua particularidade. E foi esse o motivo de nós estudarmos a tabela periódica. A família 1A, por exemplo, ela apresenta todos os elementos uma característica familiar. Todos querem doar um elétron. Por isso, o NOx, número de oxidação, destes elementos químicos, sempre será mais 1. Sempre, professor. Sempre. Sódio, lítio, potássio, hidrogênio, inclusive, sempre NOx mais 1. A partir de agora, eu vou retratar a carga do cátion usando essa denominação NOx. Então, o NOx do hidrogênio é mais 1, o NOx do sódio é mais 1, o NOx do lítio mais 1, o NOx do cálcio, cálcio, família 2A. Família 2A é 2+, doa 2 elétrons. Assim como magnésio é 2+, bário é 2+. E o alumínio, no caso, será 3+, particularmente na família 3A, é ele que me interessa, o alumínio. Perceba que o hidrogênio merece um destaque aqui nesse nosso resuminho. O oxigênio com carga -2 apresenta algumas particularidades que eu vou apresentar nos exemplos. Mas o flúor, predominantemente ele, por ser mais eletronegativo, ele é -1. Existem outros átomos que apresentam este NOx -1. E aqui eu coloquei a família 7A. Mas qual é o problema deste meu resumo? A família 7A só apresenta essa particularidade, que aqui eu vou marcar um asterisco, quando está sozinho. Quando não existe outro elemento mais eletronegativo. E aí vocês vão compreender essa exceçãozinha à regra usando os exemplos que eu forneci. O oxigênio também ele apresenta certas particularidades que eu não consigo nem resumir com uma única frase, como eu fiz com a família 7A. A família 7A vai ficar claro com esse primeiro exemplo. E o oxigênio, que é outra exceçãozinha aqui à regra, que eu vou marcar também com 2 asteriscos,
vai aparecer evidentemente aqui neste terceiro exemplo. Bom, professor, então como é que eu vou compreender esse assunto? Bom, primeiro, vamos usar um exemplo que eu coloquei aqui. A maneira como eu vou proceder na resolução de todos os nossos compostos será sempre essa. Primeiro, eu vou informar o NOx logo aqui acima. O NOx sempre estará, vou colocar aqui minúsculo, o NOx, que é o número de oxidação, ele sempre será informado logo em cima do elemento químico. Então, o A tem NOx A, o B tem NOx B e o C vai ter NOx Czinho. Logo abaixo, você precisa redigir o cálculo matemático. Matemática do primeiro grau, não se assuste. Então, eu vou pegar esse número que caracteriza o A, o NOx é o A minúsculo, e devo tomar atenção ao número que logo abaixo apresenta, que é a atomicidade dele. Nós temos dois As, elementos Azão, e o NOx é Azinho. Portanto, eu tenho que multiplicar por 2, ficando mais, ou 2Azinho no caso. Agora eu preciso acrescentar mais um número, que se refere ao elemento Bzão. O Bzão, ele tem NOx Bzinho, e só tem um Bzão. Então eu não precisaria multiplicar a quantidade de Bzinhos, basta informar que tem apenas um Bzinho. No caso do elemento Czão, ele tem NOx Czinho. Só que não é só um Czão, tem 3. Então eu preciso informar o saldo total de carga. O NOx é 3Czinho. Percebe? Cada número vai acabar multiplicando as informações do NOx. E isso é uma equação, como eu mencionei. É uma equação matemática do primeiro grau. No final, o que você precisa colocar é a carga. A carga do composto que você está estudando. Esse é um resumo do que eu vou proceder agora com os exemplos, que fica um pouco mais claro quando eu coloco em prática, mas no geral, a lógica matemática que você vai verificar é multiplicações em colunas e as equações serão formadas na linha, tomando devido cuidado com as cargas. Mas vamos começar com os exemplos. O HCl, por exemplo. O HCl, ele apresenta dois elementos químicos. E a minha dúvida aqui é com relação ao cloro. Nesses 4 exemplos, eu quero estudar o cloro. Eu quero entender o NOx do cloro. Para ficar claro, essa exceção que eu coloquei. A família 7A é sempre menos 1? Depende. Quando não existe outro elemento mais eletronegativo. Primeiro exemplo diz o seguinte, H e Cl. Então nós vamos colocar aqui o NOx do hidrogênio, que é mais 1. Na sequência, eu vou colocar um X, indicando a minha dúvida. Eu quero estudar o NOx do cloro. E toda equação do primeiro grau, ele precisa partir de uma incógnita e o resto serão números. Então, como a minha dúvida é o cloro, eu coloquei X nele e fui atrás da decorada que eu falei, a decorebinha, essa tabelinha. A gente tem aqui a informação de que o hidrogênio vale mais 1. O hidrogênio e o oxigênio são muito frequentes. Você vai perceber que alguns números vão acabar sendo decorados. Mas nesse caso, o meu foco é o cloro. Então eu vou colocar X em todos os cloros. Já vamos até adiantar esse trabalho para ficar bem claro qual é a minha pergunta, né? Eu quero determinar o número de oxidação do cloro em todos esses exemplos aqui nesta linha. Como é uma equação do primeiro grau, eu não posso inventar mais incógnitas, eu tenho que me virar com os outros dados. Vamos agora equacionar esse problema. Eu tenho mais 1 vezes o número de hidrogênios, só tenho um hidrogênio, então é contribuição de mais 1 apenas, somado com a quantidade de cloros. Só tem um cloro e o NOx dele é X, então ficou X embaixo. Então eu desci 1 e X. E tudo isso é igual à carga dessa substância. O HCl não apresenta carga nenhuma. É um composto neutro. Por isso eu posso dizer que é zero. A partir dessa equação agora, eu consigo isolar o X. Passa um para o outro lado. O NOx do cloro é menos 1. Acabou.
É só isso, professor? Sim, é só isso. Agora, vamos à nossa próxima incógnita. Eu quero saber o NOx do cloro nesse composto. Você vê que eu já copiei o hidrogênio, certo? Porque é fixo, o hidrogênio é sempre mais um. Agora, e o oxigênio, professor? O oxigênio é menos 2. O NOx dele é menos 2. Sendo o NOx do oxigênio menos 2 e todo mundo já está definido, eu posso colocar a equação já em prática. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o saldo. 1 vezes os hidrogênios que tem, só tem 1. Então, mais 1. Mais cloros. Quantos cloros tem? Só tem 1. Então ficou X mesmo. Oxigênios, quanto que tem? Só tem 1. E qual é a carga dele? Menos 2. Menos 2. E tudo isso será igual a um valor que, no caso, para nós, como o HClO, o ácido hipocloroso, não apresenta carga, ele é neutro. Matematicamente, agora você pode isolar o X. Basta equacionar ali com carinho os valores, né? Eu coloquei entre parênteses o menos para você perceber o detalhe, né, das regrinhas de sinais. Menos com mais dá menos. Você vai ter mais 1, menos 2. Mais 1, menos 2 vai dar menos 1, só que eu jogo para o outro lado. Isso vai resultar em mais 1. X igual a mais 1. Esse é o NOx do cloro. Viu que mudou o NOx do cloro? No exemplo anterior ele era menos 1. Agora ele virou mais 1. E essa regra do 7A, professor? Pois é, com esse exemplo eu consigo te explicar melhor essa regra do 7A. Percebe que no primeiro exemplo o cloro estava sozinho com o hidrogênio. O hidrogênio obrigatoriamente tem que ter NOx mais 1. Só sobrou menos 1 para o cloro. Ele não tem outra escapatória, senão ser o NOx que ele realmente quer ser, menos 1. Agora, quando aparece um oxigênio muito mais forte, intenso em eletronegatividade, o nosso átomo de cloro fica reprimido e ele não vai mais adquirir o NOx que deveria ter. Percebe que os outros exemplos também têm oxigênios, então eu já posso dizer de antemão, esses cloros não vão ter NOx menos 1. Só terá menos 1 quando ele estiver com alguém menos eletronegativo. O hidrogênio é um coitadinho perto do cloro. O cloro é mais forte, por isso ele consegue reter os elétrons e o seu NOx é menos 1. Você pode me perguntar, professor, se estivesse carbono com cloro, o NOx do cloro seria menos 1? Sim, por quê? Porque o carbono não é tão forte quanto o cloro, mas tem que ter apenas carbono e cloro. E nós vamos ver esses exemplos logo abaixo, quando falarmos do carbono. Mas vamos continuar aqui com o nosso estudo do cloro. No caso aqui, BaClO3,2. Vamos fazer um pouquinho mais ligeiro aqui. O bário está na família 2A, então ele tem NOx mais 2. O oxigênio tem NOx menos 2. Fato, pois ele é o mais eletronegativo. Bom, agora vamos calcular o saldo dessa história. O bário, mais 2. Ok. E o cloro? O cloro é X, né, professor? Tem só um cloro? Então, rapaz, você vê esse número 2 aqui no parênteses? Esse número 2 está indicando para mim que existem 2 ânions cloratos. Portanto, existem 2 cloros nessa história. Esse número 2 que está aqui fora, ele deveria ser distribuído, entre aspas. Então, eu tenho que fazer 2 vezes esse valor de x, mais 2x, por causa daquele 2 fora do parênteses. Agora, vamos pensar para você conseguir fixar esse conceito desse parênteses no 2. O NOx do oxigênio é menos 2. Multiplica por 3, pois são 3 oxigênios. Isso vai dar menos 6. Tá. Só que, além disso, tem esse 2 lá fora. Então, esse menos 6 vai ter que ser multiplicado por 2. Vai virar menos 12. Eu já coloco matematicamente a equação prontinha para ser resolvida. Com isso, você chega ao valor de x. Menos 12 com 12 dá 10, passa para o outro lado 10 positivo, divide por 2 vai dar mais 5. Esse é o NOx do nosso cloro, neste exemplo aqui, no clorato de bário. Essa é a regra para nós podermos determinar o NOx de alguns elementos químicos. Aqui eu vou fazer mais um exemplo. O alumínio tem NOx 3+, família 3A. O oxigênio tem família menos 2, NOx, perdão, oxigênio menos 2. Vamos então à descrição matemática. 3 mais do alumínio, somado com
X do cloro, opa, tem 3 lá, 3x, menos o oxigênio. Qual que é o NOx desse oxigênio? É menos 2. Só que menos 2 vezes 4 dá 8. 8 negativo, que vezes 3 dá 24. Nossa, que conta horrível, não? Pois é. Menos 24 com 3 vai dar menos 21. Passa para o outro lado positivo, 21 dividido por 3 vai dar 7. Positivo 7. Com isso nós finalizamos aqui o NOx dos átomos de cloro que foram solicitados, inclusive no primeiro exercício. Então aqui você tem um belo de um resumo deste primeiro exercício. Só faltou eu mencionar aqui, né? Nosso composto tem carga zero, por isso que apresenta o resultado igual a zero. Vamos agora estudar os NOx envolvendo nitrogênio, que inclusive é a segunda questão da nossa lista. O nitrogênio ele tem essas diferentes manifestações da natureza, digamos assim. Nós temos a amônia, gás nitrogênio, nitrito e nitrato. São as maneiras como o nitrogênio pode se combinar. E aqui nós queremos determinar esse NOx. Então eu vou colocar como incógnita, como X, o NOx do nosso nitrogênio. Vamos lá, todo mundo aqui com NOx igual a X. Eu quero determinar o NOx do nitrogênio. De antemão, você já sabe que o hidrogênio vale mais 1. Ctrl C, Ctrl V. Ó, mais 1 aqui. E o oxigênio, quanto que vale? Menos 2. Sempre menos 2. O número mais 1 e o número menos 2, ele aparece inúmeras vezes nessa aula. Eu fiz aqui a resolução dessa aula antes de preparar e eu estou vendo um monte de menos 2 e um monte de mais 1. Está lotado desses números. Por quê? É muito recorrente o hidrogênio e o oxigênio. Então a dica que eu dou para vocês é que utilizar o NOx do hidrogênio e do oxigênio valendo mais 1 para o hidrogênio e menos 2 para o oxigênio vai facilitar a sua vida. Alguns exercícios são um pouquinho mais trabalhosos, eu confesso. Né? Eu gosto de judiar um pouquinho. Mas isso não vai te impossibilitar de conseguir resolver boa parte deles. Vamos então ao raciocínio. Nitrogênio, só tem um, então é X. Mais porque o NOx do hidrogênio ali é mais 1, mais quanto? Mais 3. Tudo isso é igual a 0. Resultado, o NOx do nitrogênio aqui é menos 3. Perfeito. Agora vamos ao próximo exemplo. Temos 2 vezes X e acabou. O nitrogênio está sozinho, X é ele, sua carga é 0, pois essa substância não apresenta carga, e eis que surge um NOx bem idiota, né? X igual a 0. Isso é uma coisa que você pode memorizar. Substância simples sempre tem NOx 0. Substância simples sempre tem NOx 0. Esse NOx 0 pode aparecer em outros lugares, mas se é uma substância simples, você nem precisa fazer conta, hein? É 0. Agora, próximo exemplo. X menos. Menos por quê? Nós temos um nitrito. 2 negativo vezes 2 dá menos 4. Então aqui é o resultado final. Isso é igual a quanto, meu caro? Não é igual a 0, hein? Percebe que o nitrito tem carga? É um ânion. Então eu preciso informar a carga desse ânion. É menos 1. Diferente de todos os exemplos que eu fiz. Aqui eu tenho um ânion. Então a carga final é menos 1. Resultado, o meu X tem que dar mais 3. Passo menos 4 para lá. Esse é o NOx do nitrogênio, que está mudando bastante. Por fim, vamos ao último exemplo do nitrato. É um ânion. Então, X no nitrogênio menos 2 vezes 3 dá 6. Menos 6. Tudo isso igual a menos 1. Pois a carga final desse composto é menos 1. Resultado, nosso X tem que dar positivo 5. Essa seria a análise dessas 4 variedades de compostos que apresentam o átomo de nitrogênio na sua constituição, e esses são os seus NOx. Por fim, vamos abordar agora esses problemas relativos ao oxigênio. No caso aqui, ele é minha incógnita. Então vamos lá. Oxigênio valendo X. Ops, pega aqui o carinha. Vamos lá.
X no oxigênio, X no oxigênio, X no oxigênio, X no oxigênio. Esse exemplo é um exemplo muito chato, mas é importante mencionar, gente. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho o NOx do H2O2, peróxido de hidrogênio. O que eu posso buscar já de informação? Tem hidrogênio. Então, onde tem hidrogênio, você vai botar um. E esse cara é muito legal, porque ele não muda. Ó, onde tem hidrogênio, eu estou pondo mais um, né? E detalhe, família 1A, ó. Família 1A é mais um. Olha que beleza. Detalhe também. O nosso flúor, ele é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. É obrigação dele ser menos um. Não tem nem o que discutir. O flúor é menos um e ponto. É mais eletronegativo. Com isso, você já consegue um pouco se acalmar, porque você já sabe mais ou menos que está quase resolvido o exercício. É só estabelecer o NOx de quem você quer determinar, colocar o X onde você quer, e os que são muito fáceis de ser identificado. Família 1A, hidrogênio. Família 2A, quando aparecer, o alumínio. Nesse primeiro exemplo, então, mais um, não é mais um não, mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2x, correto? Pois o x multiplica o 2 e isso é igual a zero, pois o composto não tem carga. Se você isolar aqui o x, vai ficar menos 2 para o outro lado e vai passar dividindo 2, vai sobrar menos 1. E olha que bizarro. Peróxido. Peróxido tem NOx menos 1. O oxigênio aparece com NOx menos 1. É uma das exceções à regra que eu havia mencionado. Que aqui eu vou colocar esses 2 asteriscos referentes àquela observação que eu falei. Esse é o caso mais curioso, que eu vou deixar para o final. Vamos deixar para o próximo, que já está pronto. Eu tenho como montar a equação. 2 vezes mais 1, mais 2. Mais x vezes 4, mais 4x. Tudo isso igual a zero, pois o composto é neutro. Nós temos aqui menos 2, por outro lado, dividido por mais 4. Isso vai resultar em menos meio. Menos meio. Menos 0,5. Esse é NOx específico de superóxidos, que é um outro composto que pode causar com oxigênio. Peróxidos ou superóxidos são casos à parte. O NOx do oxigênio fica bizarro. Mas percebe que são compostos binários, né? São óxidos. Eu tenho como definir o sódio, eu tenho como definir o hidrogênio e eu tenho como definir o flúor. Então não é uma equação impossível de ser resolvida. Nós temos aqui menos 1 vezes 2, menos 2, mais o x do oxigênio, e isso é igual a zero. Passando para o outro lado, você vê que o NOx do oxigênio ficou mais 2. Misericórdia, hein? A presença do flúor. A presença do flúor vai causar a discórdia no oxigênio. São as 3 observações que eu gostaria de resumir aqui para vocês com relação ao oxigênio. Se não acontece isso, você pode com certeza dizer que o NOx do oxigênio é igual a menos 2. Eu não vou nem determinar o manganês aqui, porque eu também não sei o manganês. Aqui o NOx do manganês é bizarro. O fato é o seguinte, eu sei que ele é o elemento mais eletronegativo. O oxigênio, quando ele é mais eletronegativo, ele se coloca como prioridade. Por isso, negativo, eletronegativo. Por isso, o seu NOx vai ser mais 2 aqui nesse caso. Menos 2, perdão. Em todos os exemplos, você tinha algumas exceções à regra. Essa é a única que não tem exceção. Esse exemplo não tem exceção à regra. O mais eletronegativo. Deixa eu colocar assim, né? Fica mais claro em português. Eletronegativo. Com isso, nós finalizamos vários exemplos que podem te ajudar a resolver as questões, né, da nossa aula. Nesse momento, eu passo a trabalhar com o carbono. O carbono, minha gente, ele apresenta particularidades que vamos aplicar o conceito que nós aprendemos e alguns exemplos envolvendo moléculas estruturais, as fórmulas estruturais de algumas moléculas. Não é difícil. Aqui temos um resuminho de como devemos proceder para fórmulas estruturais. Mas vamos primeiramente ao clássico que nós sabemos.
Eu quero determinar o NOx do carbono aqui. Então eu vou pôr X para todos os carbonos. No caso, a questão exige que eu procure. Esse é o primeiro passo. Vê aqui que você quer descobrir. Qual que é a pergunta, né? Segundo passo, colocar o NOx que é de praxe. Qual que é o NOx de praxe? É o hidrogênio, mais um. E percebe que ele aparece bastante aqui. Então vou colocar ele tanto aqui quanto aqui. Em todo lugar que tiver hidrogênio, eu já vou colocar o NOx dele, que é mais um. Outro elemento bem conhecido por você, oxigênio. Qual é o NOx dele? Menos 2. Percebe que quando você aplica essas três metodologias, a pergunta, o hidrogênio e o oxigênio, aplicou esse conceito, está quase tudo pronto, é só fazer matemática. A única ressalva aqui que ficou sem análise é o cloro, e ele aqui é o elemento mais eletronegativo. Por isso eu faço aquela menção a respeito do cloro. O cloro pode ter NOx muito diferente, caso apareçam átomos eletronegativos maiores do que ele, como é o caso dos oxigênios que nós vimos no exemplo anterior, acima. Nesse exemplo dessa molécula, o átomo de cloro aqui é o elemento mais eletronegativo. Por isso eu posso, sem medo, colocar menos um, porque ele está na família 7A, ele é o mais eletronegativo nessa história, a prioridade é para ele. Graças a Deus, porque não tem nenhum oxigênio aqui para atrapalhar a vida dele. Feito essa análise, vamos às nossas continhas. O carbono é X, mais 3, porque 3 vezes 1 dá 3, menos 1, que é o menos 1 do cloro. Tudo isso é igual a zero. Finalizando então, o X, o NOx do nosso carbono vai ser igual a menos 2. Menos 2, maravilha. Próximo exemplo, CO2. O X vai se somar com menos 4 e isso é igual a zero, pois menos 2 vezes 2 dá menos 4. O X do carbono, o NOx do carbono é mais 4. Próximo exemplo, 6 vezes X mais 6 vezes 1, pois nós temos NOx mais 1 para o hidrogênio e tudo isso igual a zero, composto neutro. Esse X vai ser igual a menos 1. Esse é o NOx do carbono, neste caso. Aqui, um bem facinho, X menos 2 igual a zero, pois o X do carbono desce apenas, sem sofrer muitas modificações, e o NOx do carbono aqui é mais 2. NOx do carbono, X. São 4 hidrogênios, e cada um tem NOx mais 1, mais 4, tudo isso igual a zero. Isolando, nós temos o NOx do carbono, menos 4. E o último exemplo, X mais 2, menos 2, tudo isso igual a zero. Com as multiplicações, chegamos ao resultado x é igual a zero. Percebe? Uma combinação particular nesse caso. Não é uma substância simples, mas pode acontecer. Agora, se você tem uma substância simples, como o nitrogênio, que foi avaliado em cima, com certeza é zero. Nesse caso, foi coincidência. Aqui nós temos todos os NOx do carbono apresentados em uma única resolução. Não é tão difícil. Agora vamos aos NOx de hidrocarbonetos, e essa análise envolve conceitos estruturais. Como que eu devo proceder, professor? Nesse caso, seria interessante, num primeiro momento, separar os carbonos. E eu digo separar os carbonos, de fato, separar as análises que você vai fazer, colocando esse traço no meio ali. Nesse exemplo ao lado não tem problema, mas aqui eu preciso aplicar essa regra. Então, sempre que você tiver uma estrutura molecular de algum hidrocarboneto, passa uma linha entre os carbonos. Se tivessem mais carbonos, você ia colocar várias linhas separando cada carboninho de um e de outro. Agora vem aquele trabalho clássico que a gente sabe. O NOx do hidrogênio, que é mais um, você adiciona aonde tem hidrogênio. Mais um e mais um. Oxigênio, menos 2. Só copiar e colar. Então, aqui, ó, oxigênio.
E por fim, né, se tiver cloro, você coloca -1. Nesse não tem problema daquela eletronegatividade chatinha, aqui dá para colocar. Feito isso, você consegue agora analisar a atmosfera deste átomo de carbono. Ele é o nosso X. No caso aqui, então, matematicamente não está tão difícil. Basta você recordar que cada uma dessas regiões que eu separei precisa ser igual a zero. Então, nessa primeira conta, ó, você tem -1, -1 e mais x. Tudo isso igual a zero. 1 mais 1 menos 1 mais x igual a zero. Resultado, o teu x será igual a -1. Para que tudo dê zero, você tem -1 mais 1, cancelou. Mais 1 com quem vai cancelar? Com -1. Mesmo raciocínio aqui, você tem -2 do oxigênio, mais 1 mais x, tudo isso igual a zero. Resultado, -2 com mais 1 vai dar -1, passa para o outro lado, mais 1. Positivo 1 é o NOx do carbono aqui nesse caso. Então, no primeiro carbono desse exemplo à esquerda aqui, x é -1, e do exemplo da direita, x é mais 1. Esse é o raciocínio. Estabeleça hidrogênio, estabeleça oxigênio, verifica se tem cloro, matou a questão. Parecidíssimo com este. Nós vamos aqui aplicar o mesmo raciocínio. Não há carbonos a separar, portanto não preciso me preocupar. Posso passar para a segunda regra, colocar os hidrogênios e os oxigênios. No caso aqui só tem oxigênio. Então eu vou pegar esse NOx do oxigênio, colocar aqui, e tem cloro. Portanto, o NOx do cloro aqui também será colocado. Resultado, eu posso determinar então o NOx do nosso carbono, que é X. A conta vai ficar a seguinte: -2, -1, mais X, tudo isso igual a zero. Lembrando que cada carbono vai ter a sua análise igual a zero. Não há cátions e ânions aqui. Resultado, tem um monte de negativo, né? Nossa senhora, o nosso carbono tem que ser mais 4. Coitadinho, foi arrancado os elétrons, hein? Tá sem elétron nenhum. NOx mais 4 para esse carbono. Com isso eu encerro essa análise minuciosa do NOx. E agora eu vou passar para alguns exemplos um pouco mais cabeludos que eu coloquei também. E aqui a análise vai ser um pouco mais rápida. Vocês vão perceber que eu vou colocar instantaneamente a conta, que é o caminho que eu espero que vocês façam, já que entenderam completamente o exercício. Vamos lá. Eu tenho que determinar o NOx do manganês aqui. Então eu vou colocar mais 2, porque o sódio é mais 1. Mais X, porque me interessa o manganês. E -8, porque o oxigênio é -2. Resultado, o nosso X aqui vai dar mais 6. Esse é o NOx do manganês. Próximo exemplo. Potássio, família 1A. Então, mais 2. Hidrogênio, família 1A, mais 1. Vezes 3 mais 3. Mais X, que é o iodo, menos 6. Não, menos 12. Porque isso tem que ser 2 vezes o 6. Com isso, nós temos aqui uma equaçãozinha que eu estou apertando. Então, ficou 12 negativo, tira 2 dá 10, tira 3 vai dar 7. Então, o valor aqui é mais 7 para este iodo. Próximo exemplo, nós temos o cobalto aqui para determinar. Deixa eu jogar um pouquinho para a direita para poder caber a resolução. Então, cálcio. Cálcio é família 2, hein? Então, mais 2. Cobalto, mais 2x, hein? Cuidado, tem esse 2 aqui fora. Menos flúor é menos 1. Menos 6 vezes 2. Menos 12. Qual vai ser o x aqui? Nós temos mais 5 como resposta. Perfeito. Próximo exemplo. E esse aqui é cabeludinho. A amônia, gente, ela não apresenta uma carga específica. Nós temos que abordar aqui o conceito das moléculas, que são os próximos exemplos. A amônia, ela é uma molécula perfeitamente neutra. Então eu posso dizer que X é a nossa prata e eu tenho 2 vezes 0, que seria o NOx da amônia como um todo. Tudo isso igual a mais 1. Com isso, o NOx da prata é mais 1. Sabendo que a amônia é neutra, essa carga externa só pode ser da prata. Agora vamos a este próximo exemplo. Nós temos o potássio, mais 4.
mais X do nosso ferro, menos, e aqui tem um detalhe, o cianeto é um ânion negativo. Você vê que eu estou começando a aglomerar as coisas. Portanto, ele é menos 6. E tudo isso é igual a zero. Por isso temos 6 cianetos. Qual que é a carga do ferro aqui? É mais 2. E por fim, o nosso último exemplo, que envolve esses dois conceitos que eu acabei de explicar. Existem moléculas que são neutras e existem ânions ou cátions que têm carga. No caso aqui, X é o meu cobre, menos 2 é o sulfato e 5 vezes 0, tudo isso igual a zero. O sulfato como um todo tem carga menos 2. A água, uma molécula neutra, não tem carga. Com isso, nós chegamos ao NOx do cobre, mais 2. São casos cabeludos, né? O principal já foi falado acima. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato, pergunte particularmente qual exercício você quer, que eu resolvo, porque acho que eu consegui contemplar vários aqui nesta aula. Um abraço e até a próxima!